Lembra que a gente fez o linho? Você ouviu o linho, se você não lembra do linho, toca de novo lá. Pontos principais do linho. Esse linho, cantado com o recurso do maracá, é o código do catimbó. Então vamos lembrar, ô Jurema encantada, a gente não está invocando a planta em si, o corpo da planta. Como nós vamos ver daqui a pouquinho, a Jurema, o que é ela? A planta, né? Nós não estamos falando da planta em si, estamos falando da consciência que dorme nela e do espírito que está nela e a gente, no primeiro momento, não percebe. Isso é Jurema encantada. Não é Jurema branca, não é Jurema preta, não é Jureminha. É Jurema encantada. Ô Jurema encantada que nasceste em frio chão. Esse frio chão é a terra, a mãe terra, que é escura. Simbolicamente é ali que os nossos ancestrais estão adormecidos. Ô Jurema encantada que nasceste em frio chão, dai-me força, a energia da vida, e ciência, a sabedoria dos velhos mestres. Por isso que se invoca, isso é importante, né? Como deste a Salomão. Que Salomão? O rei Salomão da Bíblia está fazendo no principal linho da Jurema. Lembra que é a influência cristã, influência, aliás, judaica cristã, onde o rei Salomão, além de personagem bíblico, sábio, inteligente, profundamente rico, como está lá na Bíblia Sagrada, no mito, na lenda, ele foi o mago mais poderoso da face da terra. Ele dominou centenas de espíritos diversos da natureza, segundo as tradições, e outros tantos demônios. Não houve espírito que ele não conversasse e não dominasse. Então mostra aí que ele tinha toda a ciência e força que um homem poderia ter. A outra tradição, é estranha, eu sei, que nos conta os velhos juremeiros, era que Salomão era juremeiro. Mas como isso? Não tinha nem Jurema lá na antiga Israel, onde ele viveu, né? Como ele podia ser não importa que ele podia ser juremeiro, é uma tradição. O que a gente tem que entender? Que se ele era juremeiro, ele bebeu jurema. Se ele bebeu jurema, nós sabemos que a jurema é um poderoso enteógeno. Então, ela nos coloca num estado alterado de consciência muito especial. E ali podemos ver, ou como no culto do Santo Daime, mirar realidades que não são exatamente as nossas realidades cotidianas. Então ele vê muito além, e Salomão viu. Então ele foi um juremeiro. Aí conta ainda a tradição do catimbó, ele não apenas foi juremeiro, ele passou a tradição adiante. Então a tradição de Jurema, a história bonitinha que a gente conta, a história lá do livro, sim, veio dos índios, sim, veio de Portugal, mas para o juremeiro veio de Salomão. Então, através de Salomão, toda uma linhagem mística e mágica que veio até nós, independente do tempo e do espaço, e chegou até o nosso irmão, né? Lá do interior, lá do sertão da Paraíba. Ele é um herdeiro legítimo da sabedoria de Salomão. E se a gente não consegue provar isso na história, e nem precisa, ele o é, magicamente falando. Porque quando ele empunha esse cetro, que é o maracá, ele invoca essa energia. E Salomão ali está. E Salomão recomenda, seguindo, né, que para entrar ou para pisar na Jurema tem que ter muito cuidado. Você está lidando com energias muito especiais. Então, por mais que você possa se entusiasmar, não cante linhos em casa sem imbuir-se do sentido sagrado. Não faça experiências com a Jurema, né? Hoje em dia a gente pode encontrar a casca da Jurema preta em algumas boas lojas de ervas. E a gente pode ser tentado a preparar a bebida mágica da Jurema, o que é diferente de usar ela medicinalmente para uso externo ou, por alguns casos, quando é recomendado pelo médico, para uso interno, que não é muito comum. Mas, enfim, não é para você tentar, mediante uma informação que alguns livros dão, fazer o vinho da Jurema. O vinho da Jurema não é algo que a gente faça na cozinha pura e simplesmente. Ele está revestido de um poder. Pisa com cuidado, entra com cuidado na Jurema. Salomão falava lá, tem que pedir licença primeiro. Essa licença se pede para quem?
para Deus, para a Virgem Maria, para os anjos, para os santos, para as almas santas e para os mestres. Ou seja, você está entrando num terreno sagrado, está entrando num terreno muito antigo. Tenha muito respeito. Esse é o primeiro linho. O que ele fala é a genealogia mística e mágica da Jurema e a ética, cuidado, licença primeiro. E assim a sessão é aberta. O próximo linho, se a gente seguir o modelinho do catimbó antigo, que é aquele que nós estamos trazendo para vocês, que é o da Paraíba, não diminuindo as que vieram a ser transmitidas em outras regiões do Nordeste, nós estamos pegando o modelo da Paraíba porque, segundo a informação que nós temos, que nós recebemos, não dos livros, mas dos velhos mestres, é a Jurema de raiz, o próximo linho nós não sabemos qual é, porque é o momento que o juremeiro se joga na força da Jurema, está firmado o pensamento nessa força, e aí manifesta um mestre que trabalha com ele. Normalmente é o mestre de mesa, mas pode vir um outro que vem segundo a necessidade das pessoas que estão ali. E ele vai dar saber a ciência de quem está lá através do linho que aquele médium já acostado com o mestre vai cantar e a sessão está ali. Tempos depois se criou o costume de se ajoelhar diante da mesa e abrir os véus, abrir as portas ou portões reais que a gente canta, para que aquela força se adense, que a força da Jurema se adense naquela mesa e tome conta de todo mundo, toda aquela congregação que se formou em volta. Então aí vem um costume que veio da magia portuguesa, que para isso, quando estou ajoelhado lá, eu tenho que abrir as portas. Então eu faço o gesto com uma velha chave roubada, veja só, roubada do sacrário da Igreja Católica. O sacrário da Igreja Católica ou tabernáculo, é aquela peça central que ficava na parede oriental das velhas igrejas, depois mudou um pouquinho a arquitetura, onde você vê o padre hoje abrir, né? E está o Santo Cálice, onde tem a hóstia consagrada. Então é uma peça que, na verdade, não é para ficar sendo exposta o objeto de uma magia vulgar. Então o costume de roubar a chave de sacrário veio de alguns feiticeiros de Portugal, porque a chave de sacrário abria as portas de todos os mundos. Então passou essa tradição para o catimbó. Nem todo catimbozeiro devoto como vai acabar acatando isso, mas ficou no imaginário. Então nesse momento pegava a chave e abria as portas e tudo acontecia. E assim vai, são tradições que ainda ficou na magia nordestina. E a sessão continuava. Era o momento da gente passar, pelo menos dentro da tecnologia, vamos chamar assim, da sessão, a trabalhar com o cachimbo sagrado. Então, nós temos muitos modelos de cachimbo, todos de madeira, que nos foi legado pela tradição do catimbó. Normalmente são usados dois tipos de madeira. A madeira das juremas, que nós temos debaixo desse nome algumas espécies, ou de outra árvore que é o angico. Esse é um cachimbo de angico, cuja casca nodosa foi retirada por motivos de uso, até para ser pintado, decorado. É uma coisa totalmente pessoal. Esse não foi, esse então está com a casca lisa, para ser usado. Então, esse tubo grande é proposital, porque existe a necessidade da projeção da fumaça longe. Então nós temos na ciência do cachimbo dois movimentos de fumaça muito importantes. Parece fácil cachimbar, mas a ciência do cachimbo é muito complexa. Então nós temos aí, quando nós fumamos, então nós estamos aspirando a fumaça da mistura, que pode ser tabaco ou tabaco com outras ervas, e soltando pela boca, não se estraga. Ou quando a gente enfumaça. O enfumaçamento é o contrário do fumaçamento. O enfumaçamento é quando a gente primeiro acende, nós vamos fazer isso já para você ver, aprender e fazer em casa. Quando a gente acende
a mistura que está aqui dentro do fornilho ou forno, depende da região, e depois que fica aceso, é assoprado e a fumaça, por causa do tubo, é dirigida a longa distância. Também depende um pouco da mistura. Por exemplo, se você coloca só alfazema seca, você vai ter uma fumaça abundante. Então a alfazema bem sequinha, colocado quase na totalidade do fornilho, com pequenos, 1 a 3 na verdade, 2 a 3 grãozinhos de olíbano, como a gente chama o incenso do padre, que a gente compra nas lojas de artigos religiosos, você vai ter uma fumaça abundante e purificadora. Era com essa fumaça, existem outras receitas também, que se enfumaçava o altar no começo da sessão, depois desses linhos, e às vezes antes da incorporação ao acostamento, e depois de enfumaçar o altar, se enfumaçava a plateia, ou melhor dizendo, a congregação, a assistência que lá estava para purificar-se. Esse costume de enfumaçamento a Umbanda herdou, porque no ritmo que a gente tem dos cultos africanos que aqui chegaram, a gente não via esse cerimonial. Existe o emprego da fumaça, sim, mas não exatamente como a Umbanda fazia. Da onde veio a defumação que a gente vê no início do trabalho da Umbanda? Veio do enfumaçamento do catimbó. Algumas casas catimbozeiras cantam nesse momento linhos de enfumaçamento, que deram origem aos pontos cantados de defumação da Umbanda, muitas vezes com as mesmas palavras, né? Fazendo alusões a Macaia, fazendo alusões a Jurema ou a Juremá, Jurema, Juremá, Juremal, todas as palavras sinônimos que a gente vai encontrar dentro desse universo catimbozeiro passaram para a Umbanda. Lembra do maracá? Maracá, a cabeça, a coluna? Aqui nós temos o mesmo simbolismo. Então, o fornilho ou forno é a cabeça e aqui é a coluna. Lembra do maracá? A gente toca e faz o barulho. O maracá também simboliza todo o universo. Olha só a profundidade. Nós temos aqui o elemento feminino, a grande mãe, que contém tudo, o ventre dela. Nós temos o pai, simbolizado pela haste ou pau, como a gente fala. Da união de um do outro nasce tudo. E aqui, nas sementes que estão aqui dentro, tem toda a criação. Nós estamos aqui, a Jurema está aqui, os animais estão aqui. E aqui a mesma coisa. Então nós temos a mãe, o ventre, o útero, o pai, o pau ou tubo, a união gera tudo que existe. Nós estamos aqui dentro, a mistura, tabaco, ervas, sementes, incenso, depende da ocasião que é colocada, representa toda a criação, sobretudo no momento em que o fogo gera a fumaça. Então, é um instrumento completo, altamente simbólico. Também se fala, a coluna, a cabeça, a fumaça que sai, representa a energia. Uma tradição da pagelança diz, por que usa fumaça? Dizem que existem 4 mundos. Isso é contado na pagelança cabocla. E nós estamos morando no 4º mundo. O 3º mundo é o mundo da fumaça, é o mundo da bruma. E lá moram os espíritos dos primeiros pajés. E esses espíritos dos primeiros pajés, que moram no mundo da fumaça, nesse mundo se manifestam enfumaçadamente, misteriosamente, e por isso se usa a fumaça, para recordar a origem mística desses seres que aqui vieram nos ajudar. Nós vamos continuar falando do mistério do cachimbo agora, você vai aprender lá na próxima aula como enfumaçar, como usar o poder da fumaça para purificar objetos e pessoas.